Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos dar uma olhada como é que foi a segunda partida aí entre Magnus Carlsen e Radoslav Wozniacki na Copa do Mundo. Vamos dar uma olhada que essa partida foi sensacional e tem coisa pra falar sobre ela, hein? Magnus Carlsen de brancas abre aqui com o peão do rei, lembrando que ontem eles empataram na primeira partida. Mostrei a análise aqui no canal Xadrez Brasil, hoje é a segunda partida, então pode ser decisão, hein? C5 jogado, cavalo F3, D6, então aí a defesa siciliana, e o Magnus Carlsen vai para essa variante aqui com o bispo B5, cheque, cavalo D7, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, e aqui roque pelo Magnus Carlsen, entregando o peão central, e aqui o Wozniacki não tá com pressa, não tá com fome, joga aqui o lance A6, né? Tem problema capturar aqui em E4? Vou capturar um peão? Em geral você não quer fazer isso, né? Em geral você não quer fazer isso na abertura, porque esses peões aí acabam saindo caro. As brancas vão ter compensação, por exemplo, torre 1, né? Na maioria das vezes você não vai querer, de fato, capturar um peão que vai custar vários movimentos com a mesma peça, né? Aqui o cavalo volta para F6, e aí viria cavalo F5 aqui do Magnus Carlsen, ameaçando checkmate aqui em D6, seria catastrófico, né? Joga 6 aqui, leva cavalo por D6, checkmate, peão cravado. Então aqui teria que defender com E6, e aí cavalo por D6 recuperaria aí o peão para as brancas com uma ótima posição, né? Então não permite isso. Aqui depois de roque aqui pelo Magnus Carlsen, o Radoslav não vai para o peão e segue com A6, atacou o bispo. Bispo A4, agora E6, segurou aí a casa de F5 do cavalo, C4 pelo Carlsen, bispo E7, e aqui cavalo C3 desenvolvendo normalmente. Roque, dama E2, aqui dama C7, e agora F4, o Magnus Carlsen já sai atacando aí na ala do rei, cavalo B6 foi jogado, atacando o bispo e também pressionando o peão aqui de C4, a bispo B3 foi jogado protegendo o peão, e agora E5 atacando aí o cavalo. E o Carlsen toma essa decisão de já colocar o cavalo aqui em F5, em geral as pretas vão ter que capturar esse cavalo porque ele é muito forte, bispo por F5, E por F5, e agora a torre de F em E8. G4 aqui pelo Magnus Carlsen. Eu tava fazendo aqui a análise na Twitch, lá no site roxo, né? Eu tava, até a semifinal eu tô lá, viu galera? Depois na semifinal eu já volto aqui pro YouTube pra fazer as lives, tá? Então por enquanto eu tô lá na parte da manhã. E aqui a gente ficou mesmo, só que lá eu analiso sem engine nem nada. E a gente ficou torcendo lá, os viewers lá, a galera do chat, torcendo pra ele fazer um G4, achando que era alguma capivarada nossa que a gente tinha inventado lá, e de fato foi jogado aqui, G4 pelo campeão mundial, E por F4, bispo por F4, e agora bispo em F8, atacando aqui a dama. Dama G2, aqui interessante o Magnus Carlsen, ele estoura o G4, mas deixa a dama segurando a diagonal de casas claras, o rei pode ser que ele precise de refúgio lá em H1. A partida seguiu com cavalo por C4, o Magnus Carlsen sacrifica, portanto, um peão e segue atacando, é disso que a gente gosta, né? Partida com sacrifício, com ataque, estoura G4, G5 aqui, sensacional. Cavalo em H5, que aqui teve inscrito que falou que G5 foi prematuro, a gente tava lá na Twitch, teve gente que falou pra levar o rei pra H4 pra jogar G5 e tirar a casa de H5 do cavalo. Vê se pode uma coisa dessa, ia ser bonito, hein? Bom, a partida seguiu com G5, agora cavalo em H5 e agora cavalo D5 atacando a dama. Dama C5, cheque, ganha um tempo, rei H1, mas agora o Magnus Carlsen tem uma ameaça séria aqui na posição. Uma das ameaças é capturar diretamente aqui o cavalo e seguir aqui com um duplo, né? Ou até mesmo jogar um torre C1 e depois dar um duplo lá em C7, também seria outra possibilidade. Então aqui a posição ela tem várias possibilidades de ataque para as brancas. O Radoslav faz então o lance B5 aqui, que é um lance bastante lógico, evitando todas essas ameaças. Se o bispo capturar, captura de peão e não tem mais duplo. G6, agora o Magnus Carlsen segue atacando. O que é isso? Torre de A em B8 foi jogada e agora a torre de A em D1, trazendo mais uma proteção aí para o cavalo. Cavalo por F4 foi jogado, torre por F4 e agora a torre em E5 pressionando ali o cavalo. E o Carlsen segue atacando, agora com torre H4, exclama. Agora a torre por F5 foi jogada aqui pelo Radoslav. E a gente tem aqui um momento, a barrinha que já estourou, né, pra cima. Eu tinha que ter tirado a barrinha, em geral eu tiro pros vídeos, agora já foi. A barrinha estourou aqui, né, então pra essa partida até combinou, era isso que a gente queria mostrar aqui. 9.2 tá dando aqui de vantagem pras brancas nessa posição, se deixar a engine um pouco mais, ela vai achar mais ainda. E o Magnus Carlsen aqui começa a pensar nessa posição, e ele não encontra o lance aqui vencedor. Não é tão difícil, se você puser essa posição para o iniciante aqui, alguma coisa, ele vai falar torre por H7 sem calcular muito. O problema é que essa turma calcula demais e às vezes acaba
até atrapalhando, né? E aqui esse lance seria de fato vencedor, aqui torre por H7, mas nem tudo é tão fácil assim. O Carlsen segue agora aqui com bispo C2, né? A gente já vê a barrinha dar aquela dropada, você fala, como assim, Magnus Carlsen, né? Aqui, de fato, uma linha mostra que torre por H7, depois de F por G6, aqui a torre está atacada, você pode até sacrificar o cavalo agora, seguindo com dama por G6, e depois de torre aqui por D5, vários lances são bons para as brancas nessa posição. Pelo preço de uma peça, as brancas têm todo tipo de ataque, e aqui a gente vê a barrinha dando até sequência de mate. Mas tudo bem, sequência de mate vem com torre F1, aqui não tem como evitar. Aqui sequência de mate, a casa de F7 tá vindo aqui, todo tipo de ataque tá vindo aqui, né? Então, por exemplo, torre F1, se fosse jogado, aqui vai para sequência de mate. Qualquer lance aqui, dama C8, por exemplo, tá vindo torre H4, né? Preparando aí para dar o mate aqui em H7, e não tem como evitar isso daí, né? Não tem como evitar. Então essa sequência aqui seria vencedora. Agora, além dessa sequência, não tô vendo essa, não consegui enxergar. Que mais teria? Bom, torre F1, se tentar defender também com torre B7, tem essa sequência bonita aqui, né? Torre H8 aqui, cheque, seguido de torre por F8, mate. Também não tem jeito de defender dessa forma. Agora, não enxerguei torre F1, enxerguei aqui torre G1, ó. Então aqui também seria um excelente lance, ameaçando aqui sequência com torre G7. E aqui não tem muito o que fazer. Se jogar torre B7, tá vindo bispo C2, agora ameaçando torre H8, seguido de dama H7. Opa, de dama H7. Ou seja, a posição ela é muito forte, de fato, e tem muitos ataques. Ah, mas aqui dá pra dar cheque, ó. Entrega a torre e dá cheque aqui, não tem problema. As brancas ficam ganhas de qualquer maneira, né? Então essa variante aqui, nessa posição, as brancas têm vários lances que ganham. Torre F1 ganha, torre G1 ganha, até mesmo dama E6 aqui já ganha na posição, deixando a torre em H7. Não é a melhor continuação, mas fica vantajoso para as brancas aqui. Bispo C2, cheque. Rei H8, torre por D5, ameaçando aqui uma entrada em H5. Aqui poderia seguir dama por D5, praticamente forçado dama por D5. Também com uma posição melhor, aqui uma posição vantajosa para as brancas, né? Então é curioso que várias linhas vencem depois dessa continuação de torre por H7, H por G6, dama por G6 e torre por cavalo. Várias linhas ganham para as brancas, né? Mesmo assim, o Magnus Carlsen pensou bastante aí na posição, e depois de torre por F5, seguiu aqui, pensou por 7 minutos e seguiu aqui com o lance bispo C2. A partida seguiu com dama F2, agora temos aqui G por F7, cheque, rei por F7, e mais uma vez uma posição aqui crítica, que o tempo do Magnus Carlsen já começa a cair, ele tá no lance 26 ainda, tá longe do lance 40, onde ele ganharia mais 30 minutos no relógio, e o Magnus Carlsen aqui tudo bem, dá pra gente entender, ele tá podendo capturar a torre dele também vai ser capturada, no entanto aqui existia um lance bacana que é um dama E4, mas esse tema é difícil de ver mesmo. Aqui o Magnus Carlsen vai pra bispo por torre, daqui a pouco a gente analisa dama E4. A partida seguiu dama por H4 e agora torre F1 ameaçando todo tipo de ataque. Rei G8 colocando rei em segurança, agora temos torre aqui em F4 atacando a dama. Dama E1 cheque, torre F1 e aqui dama E5, segue aqui o Radoslav Vossachek. Tem 2 peões a mais, ele tá tentando evitar aqui as trocas. E o Magnus Carlsen agora sim foi surpreendente, porque ele com pouco tempo no relógio achou o mais difícil aqui da posição e vai pro fantástico lance aqui, dama em H3, aqui o Magnus Carlsen, deixando o cavalo com cheque, galera. Aí sim o Magnus Carlsen mostrou aqui realmente o poder de cálculo dele, com pouco tempo, né? Aqui sim ele encontrou o recurso. A partida seguiu com dama por D5, cheque, e agora a torre F3, e o Magnus Carlsen tá ameaçando tanto o bispo E6 ganhando a dama, quanto bispo por H7 com sequência de mate aqui, né? Com sequência de cheque-mate. Então são duas ameaças seríssimas na posição. O Radoslav não tem muito o que fazer aqui, ele segue com dama D1 cheque, torre F1, e agora dama D5 cheque, torre F3. Ah, Rafa, mas será que ele não poderia continuar aqui de alguma outra forma? Antes de ter tomado o cavalo aqui, né? Aí muito se discutiu aqui nessa posição depois de dama H3, se ele não poderia ter jogado aqui um H6 ou G6 não funcionaria. G6 não funcionaria, tem uma continuação bacana aqui, que viria com o cavalo em F6, e aí você praticamente tem que tomar esse cavalo aqui, praticamente forçado por conta de toda a pressão na posição, e estaria vindo o bispo E6 cheque, capturando a dama na sequência com uma boa posição pro Carlsen, né? Então realmente G6 não daria para jogar. Agora H6 é um lance que o Radoslav poderia jogar, considerando que ele tinha 10 minutos aqui no relógio
contra 48 segundos aqui do Magnus Carlsen, né? Ele respeitou o Carlsen, ficou com medo de jogar essa posição, né? Aqui as brancas poderiam seguir com dama G2, por exemplo, e o Carlsen ia ter problemas no relógio, poderia até errar, né? O Wozniacki respeitou e preferiu jogar nessa posição, então, depois de dama H3, foi pro perpétuo aqui, né? E aqui a gente teve esse empate, portanto, aqui entre Magnus Carlsen e Radoslav Wozniacki. O Magnus Carlsen tava ganho, né? Tava ganho e deixou escorregar. E aqui vamos analisar aquela variante que eu comentei com vocês, aqui um pouquinho antes, né? Aqui nessa posição dama E4, né? Então isso aqui foi aqui realmente é muito difícil de calcular, mas tem um tema interessante aqui. A dama agora tá atacando a torre, protegendo aqui em H4. E depois da troca aqui de dama F3 e torre por F3, as brancas têm rei G2, mas aqui é difícil de calcular mesmo. E percebam que a torre não tem mais nenhuma casa. Ó, aqui o cavalo pega, aqui não vai, aqui também o cavalo pega, bispo pega, cavalo pega. Essa torre não tem mais para onde ir, né? Então aqui uma possível continuação seria a torre C8. O que é esse torre C8, Rafa? Aqui é o seguinte, se capturar a torre, tá vindo cavalo E5 com cheque e a torre vai capturar em C2 na sequência com uma boa posição, com um bom contra-jogo aqui para as negras, né? Uma outra ideia seria jogar torre E3 com a ideia de que se for capturada a torre, o cavalo captura com cheque, mas estudos mostram que o mais preciso mesmo seria a torre C8 aqui. Aí poderia seguir, né? Já que a ideia agora é dar cheque aqui e capturar o bispo, joga o bispo por H7, tira o bispo daí. Poderia seguir agora cavalo E5 protegendo a torre, mas bispo E4 traria problemas. Aqui a torre continua não tendo para onde ir, né? Ainda assim, G5 poderia ser jogado atacando a torre, depois de torre H5, G4 protegendo a torre. Mas depois de bispo por F3, G por F3 e rei H3, as brancas estariam ligeiramente melhores, né? Agora, de fato, isso não dá para exigir ali com pouco tempo no relógio. Então aqui nessa posição, de fato, foi para outra continuação. E o Carlsen foi brilhante aqui com pouco tempo no relógio de achar esse dama H3, né? Sensacional, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. 98,2% de precisão para o Magnus Carlsen, 97,1% de precisão para o Radoslav. O que é esse gráfico? Me conta. O Magnus Carlsen foi jogando, maravilhoso, preciso, foi dando aperto, G4, G5, aquela coisa maravilhosa, chegou a ficar com 10 pontos de vantagem aqui, segundo as engines. 10 pontos de vantagem, pessoal. E ele desperdiçou tudo ali em duas sequências, né? Em duas sequências rapidamente ali. Torre por H7 de fato era o lance a ser jogado. E acontece, né? Acontece. Agora, tá tranquilo, Magnus Carlsen. Amanhã jogarão, então, portanto, desempate. Duas partidas rápidas de 25 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo. Magnus Carlsen tá no seu território, né? Tá no seu território, partidas rápidas em geral. Ele tem vantagem larga contra a maioria dos adversários. É isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.